Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Obrigada pela companhia aqui com a gente nessa manhã de domingo. Vamos aos assuntos do RIC Rural de hoje. Cooperativa de Crédito tem um projeto que incentiva a instalação de placas fotovoltaicas para a produção de energia solar. Eu vou pagar em 58 parcelas, são, bem dizer, 5 anos, né? Mas depois eu tenho 20 anos para desfrutar com energia barata. Outra cooperativa do noroeste do estado investe em indústria de ração. Essas rações serão destinadas a bovinos, suínos, frango e também para pets, para animais domésticos. Pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina produziram mudas de morango 100% brasileiras. Frutos mais firmes, frutos com coloração mais intensa, frutos com maior teor de vitamina C. Altos custos de produção têm levado muitas granjas a diminuírem a entrega de ovos para o mercado. Hoje os custos dos insumos estão muito altos, sendo puxado pelo milho e pelo farelo de soja. E hoje iniciamos a nossa série sobre os 50 anos da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná. E vamos falar nessa série, que vai até dezembro, sobre o cooperativismo do Estado, que é referência para o Brasil e para o mundo. Você vai saber como funciona a OCEPAR, a instituição que representa um setor que é um dos pilares econômicos mais importantes do Estado. A cooperativa, e por extensão o sistema OCEPAR, tem duas missões. Primeiro, defender o produtor, tá, das suas necessidades, fazer essa defesa econômica dele. Você vai ver hoje também coisas da roça. E no Sabor da Terra, a receita do pão caseiro recheado com frango. O programa RIC Rural deste domingo está começando. O RIC Rural desse domingo começa mostrando que no noroeste do estado, uma cooperativa de crédito tem um projeto que incentiva empresários a instalar placas fotovoltaicas. Pois é, a iniciativa tem como objetivo não só ajudar o meio ambiente, mas também desenvolver a economia local. A conta de energia elétrica da distribuidora de frios do seu Adalberto girava em torno de R$ 6.000. Até que um ano atrás, ele decidiu implantar o sistema de energia solar. Depois disso, o empresário viu a fatura reduzir em 90%. Ou seja, atualmente ele paga em torno de R$ 600 por mês de energia. E a gente viu que seria uma coisa não só para hoje, mas para o futuro. E eu vi que poderia ser uma coisa que seria boa. E em cima disso aí foi aonde que eu acabei resolvendo a instalar. O investimento ainda é alto. Aqui na empresa do seu Adalberto, por exemplo, foram instaladas 144 placas fotovoltaicas. O sistema custou em torno de R$ 200 mil. Ele financiou esse valor em 58 meses. Ou seja, o retorno é a longo prazo. Mesmo assim, segundo o empresário, vale a pena. Eu vou pagar em 58 parcelas, são, bem dizer, 5 anos, né? Mas depois eu tenho 20 anos para desfrutar com energia barata, que é a minha própria energia que eu estou produzindo. Tem muita gente pensando da mesma forma. Essa cooperativa de crédito tem um projeto de energia renovável há 3 anos. Nesse período, foram autorizados 2.800 financiamentos na região para a instalação de placas fotovoltaicas. Total de R$ 65 milhões, que, segundo o diretor executivo, até agora geraram economia mensal de R$ 2,5 milhões nas faturas de energia elétrica. Nós temos uma métrica que nós temos medido que o associado, já tem economizado ao mês em torno de R$ 2.500.000 que ele tem deixado de pagar como despesa de energia. Então, vale a pena as pessoas investirem na própria geração da energia, conhecerem o projeto, como que ele funciona no Sicredi, que nós não estamos preocupados somente com o econômico. Claro que a nossa preocupação é que o associado tenha uma condição entre fazer o investimento, ter condição de pagar, mas também com o aspecto ambiental e o aspecto social. As placas fotovoltaicas transformam a energia solar em eletricidade, gerando a chamada energia limpa, pois é produzida a partir de recursos naturais,
nesse caso, o sol. O Rogério explica que, além de movimentar a economia regional, o objetivo da cooperativa com essa linha de crédito é incentivar práticas de consumo sustentável. Nós temos uma preocupação também com as empresas que a gente chama Eu Coopero com a Economia Local. Então, todas as empresas que fazem parte desse projeto, elas são conveniadas com a cooperativa e toda essa cadeia de sustentação desse projeto, ele gira na economia local. Então, essa parceria é só destinada às empresas também que são associadas à cooperativa e que são da região. Então, nós estamos preocupados com o desenvolvimento também da região, geração de emprego por essas empresas que estão financiando essas placas, que estão prestando o serviço, e parte de todo o recurso do investimento é destinado também aos projetos sociais da cooperativa, que é o projeto de educação, que é o Programa União Faz a Vida, que é destinado, então, ao investimento em educação nas prefeituras, onde nós temos parcerias, né, com as crianças, que nós investimos, então, um percentual desse investimento na educação e na formação de pessoas, na formação das crianças, que eu acredito que é um investimento sustentável ao longo do tempo. E no pilar também ambiental, que nós estamos investindo, né, na geração de energia limpa, sem, então, ter uma ação forte no meio ambiente, ou seja, a geração de hidrelétricas, né, para a geração de energia. Aliás, a questão ambiental foi um fator decisivo para o seu Adalberto fazer a mudança na empresa. Eu comento com muitas pessoas que se o governo tivesse um pouco mais de incentivo em cima dessa energia solar, nós não precisávamos de estar construindo essas usinas nucleares aí, que é uma bomba atômica que pode estourar a qualquer momento, né? Então o senhor aconselha? Sim, dou total apoio. Todas as pessoas que conversam comigo, eu dou apoio porque eu já estou vendo o resultado. Você vai ver agora que a Cooperativa Coamo de Campo Mourão vai investir na construção de uma fábrica de ração para ampliar o seu portfólio de produtos industrializados. Nessa fábrica, o produto a ser transformado é o milho, segundo produto mais recebido pela cooperativa. O presidente executivo da Coamo, Ayrton Galinari, falou dos investimentos. Um marco na verticalização do único produto que a Coamo não industrializava até então, que é o milho, o grande produto, segundo em importância dentro da Coamo. E agora estamos, então, iniciando a industrialização do milho com a implantação da indústria de ração, que vai ser ao lado aqui das indústrias, né, dentro do parque industrial. Essa indústria vai ocupar uma área de 10 mil metros quadrados, vai produzir 200 mil toneladas, na sua capacidade plena, 200 mil toneladas de rações por ano. Essas rações serão destinadas a bovinos, suínos, frango e também para pets, para animais domésticos. Então, uma indústria moderna, completa, uma previsão de geração de empregos diretos de 70 empregos e de empregos indiretos de 100 empregos, isso durante a operação. Durante a fase de implantação, acreditamos que chega entre 300 e 400 empregos. Então, realmente um grande marco para o nosso cooperado, que vamos melhorar a remuneração desse produto e também para a cidade com essa geração de emprego e progresso, consolidando o Campo Mourão como um grande polo agroindustrial. E mesmo com a colheita do café em andamento, os preços subiram novamente essa semana. Vamos às cotações. O café em coco R$ 21,50 o quilo. O café beneficiado R$ 1.290 a saca, média estadual. O arroz R$ 90 a saca em Umuarama. O feijão carioca R$ 260 a saca, média estadual. E o feijão preto R$ 280 a saca, melhor preço em Ponta Grossa. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando que pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina produziram mudas de morangos 100% brasileira. Altos custos de produção têm levado muitas granjas a diminuírem a entrega de ovos para o mercado. E ainda hoje a receita do pão caseiro recheado com frango no sabor da terra.
Bom, gente, estamos de volta e você vai ver agora que pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina passaram os últimos 10 anos estudando para criar uma muda de morango 100% brasileira. E conseguiram, viu? A planta pé vermelha pode ajudar a diminuir os custos da produção e, consequentemente, tornar a fruta mais acessível ao consumidor. Os pés de morango, plantados há pouco menos de 2 meses, já produzem o suficiente para 2 colheitas por semana. Luiz, que está no último ano do curso de agronomia, é o responsável pelo cultivo. A opção foi pelo orgânico, por isso, em meio aos pés de morango, tem uma variedade de outras plantas, como alecrim, hortelã, lavanda. Sempre participei dos projetos lá junto com os professores na universidade, né? E era uma cultura assim muito chamativa, né? Assim, uma cultura que a gente de um aroma muito agradável, de sabor muito assim que interessa a todos, né? E também descobri que existe nela uma grande rentabilidade. A rentabilidade foi um dos fatores que atraíram o pequeno produtor. O quilo da fruta está sendo vendido a R$ 40, mas o custo de produção também é alto. Só para implantar os canteiros foram quase R$20 mil. O maior investimento foi na compra das mudas, importadas da Espanha e do Chile. Eu acompanhei alguns produtores e tal, mas assim, eu não sabia que, até pelo aumento do dólar, aumento das exportações do ferro, do preço do plástico, e assim, a muda foi o que mais assustou, assim, um milheiro assim a R$ 1.600, R$ 1.700 foi um espanto. Toda a produção brasileira de morangos depende das mudas importadas. Desde a década de 1990, não são produzidas cultivares nacionais. Mas uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina está prestes a mudar esse cenário. O trabalho começou ainda em 2012, na Unicentro, em Guarapuava, e é feito em parceria com outras instituições de pesquisa. A ideia é ter variedades que se adaptem melhor ao clima brasileiro, que tenham boa produtividade, frutos resistentes e saborosos, para atender cerca de 25 mil famílias que trabalham com a produção de morangos no país. Para conseguir os melhoramentos genéticos, foram necessárias muitas horas de trabalho. De 2.000 plantas inicialmente levadas para o campo, o número foi sendo reduzido até ficarem apenas as melhores. Quando você desenvolve uma cultivar no local ou próximo às condições climáticas de onde ela vai ser cultivada, a possibilidade de sucesso é maior. Tendo em vista que, quando a gente compara hoje, em caráter experimental, os materiais que a gente tem já desenvolvido, bem avançados, eles chegam a produzir 50% a mais que a média das cultivares importadas. Isso tudo em decorrência da condição climática na qual elas foram desenvolvidas. Durante esse trabalho de pesquisa, foram selecionadas 20 novas variedades de morango. Mas ainda tem algumas etapas desse processo. E, ao final, 2 ou 3 devem ser selecionadas para uma produção comercial em larga escala. A expectativa é de que essas novas cultivares cheguem aos produtores em 2023, por um custo que chega a ser a metade do preço que é pago hoje pelas mudas importadas. Segundo o pesquisador que coordena o trabalho, todos os anos, o Brasil importa de 250 a 300 milhões de mudas de morango. Muda que é importada de viveiros da Patagônia, né? Mais especificamente Chile e Argentina. E essa muda chega a custar de R$ 1,20 a R$ 1,70. Né? Enquanto que estima-se que essas cultivares adaptadas às condições climáticas brasileiras, quando estiverem disponíveis, esse custo de produção com a muda ele vai reduzir pelo menos em 50%, ou seja, em torno de 70 a 80 centavos a muda, né, que vai ser disponibilizada ao agricultor. As variedades nacionais testadas até agora apresentaram boa produção, acima de 1 quilo por pé, com frutos de excelente qualidade. Durante esse processo de seleção, que foram mais de 8 anos trabalhando, além dos aspectos agronômicos de produtividade, de rendimento, de resistência à doença, resistência à praga, nós também demos bastante ênfase à qualidade pós-colheita, além de frutos mais firmes, frutos com coloração mais intensa, frutos com maior teor de vitamina C, antocianinas. E isso quer dizer, nós levamos um melhoramento
tanto no interesse do agricultor, mas também no interesse do consumidor. Para quem produz, ter opções de mudas 100% brasileiras pode fazer toda a diferença. A gente observou aqui anteriormente que essa muda ela estava soltando muito estolão. O que é o estolão? É uma parte vegetativa, porque ela é uma muda que veio de uma região fria e a gente instalou ela numa região aqui de Londrina bem mais quente. Então ela induziu essa parte vegetativa da planta. Se fosse uma muda adaptada para o clima brasileiro, ela já poderia ter o pegamento dessa muda e, consequentemente, já partir para a produção, floração e frutificação posteriormente. Seria uma revolução aí na produção de morango brasileira, porque assim, é o maior custo, né? Representa aí, em média de 50% a 70% do custo total de produção. Essas mudas sendo pela metade do preço, assim, vai baratear muito o custo e talvez esse custo pode chegar ao próprio consumidor, né? E os altos custos de produção têm levado muitas granjas a diminuírem a entrega de ovos para o mercado. O problema está no preço da ração, que tem em sua matéria-prima soja e milho, 2 insumos que são cada vez mais caros. Vejam só. 500 mil galinhas. Essa é a quantidade de aves dessa granja em Mandaguari. Aqui, aquela famosa frase, a galinha dos ovos de ouro, faz todo sentido. Para manter uma boa alimentação de todas elas, para que produzam ovos de qualidade, a granja tem um custo altíssimo. Hoje os custos dos insumos estão muito altos, sendo puxado pelo milho e pelo farelo de soja, que representa aí 70% mais ou menos da composição da ração que é fornecida para as aves. A saca de milho hoje, 60 quilos, está gerando em torno de R$110. No passado aí se pagava em torno de R$50, R$70, levando o custo, né? E o resultado disso são os prejuízos. Uma caixa de ovo hoje está custando, para se produzir ela, em torno de R$145 a R$150, enquanto está se conseguindo vender a R$110. Então está tendo um prejuízo bem grande. Com altos preços e muitos prejuízos, a granja precisou adaptar a produção. Foi reduzida em até 15% a entrada de novas galinhas e a comercialização das que já estavam aqui também foi acelerada. Ou seja, menos galinhas, menos ovos, o que afetou as vendas. Antes, a granja vendia mais de 1.000 caixas de ovos por dia. Agora, são apenas 900. E se esse cenário não mudar, quem também vai sair prejudicado nessa história vai ser o consumidor. Então, se não conseguir melhorar os preços do insumo, pode acontecer a diminuição da produção, onde os produtores não vão conseguir mais, não tem mais de onde retirar o dinheiro. Irá faltar ovos, onde pode ocorrer o aumento desses ovos que vai afetar para o consumidor. Eric explica que alguns dos fatores que estão encarecendo esses alimentos é a alta da exportação. Ou seja, o Brasil está mais vendendo do que comprando. Em abril, o país exportou o maior volume de soja da história, um pouco mais de 17 milhões de toneladas. Essas exportações, né, aí segura as altas do preço e a falta de chuva também, que não produziu milho, porque na safra de verão se planta soja e não o milho, né? Então o milho é só plantado agora na safra de inverno, atualmente no Brasil. E chegou a hora do Coisas da Roça. A Irene Krupa, que mora na região conhecida como Lagoa Suja, em Araucária, mandou fotos das flores e do pé de mamão que ela cultiva. Já o Geraldo Rodimar, de Curitiba, registrou os plantios que ele tem em um terreno vazio próximo da casa dele. Tem pé de mandioca, milho, alface e até feijão que ele mostra orgulhoso entre as imagens. Um telespectador que se identificou como Coringa Cascavelense de Cascavel mandou uma foto de um vídeo de uma gatinha de estimação. Olha ela aí brincando com uma bolinha. A Angélica de Curitiba mandou uma foto da cadela Laila durante um dia de frio intenso na capital. Ela disse que quando é assim, fica até difícil tirar o animalzinho das cobertas. O Wellington de Curitiba mandou fotos dos animais e de uma casinha de pássaros que ele encontrou em uma propriedade rural que ele visitou na região. Já o Dirceu de Umarama registrou o pé de fruta noni medicinal que ele cultiva em um vaso.
A Nilva e o Fernando Silvestre, que moram no bairro Alto da 15, em Curitiba, compartilharam com a gente os pés de maracujá e pocã que eles cultivam. Que belas imagens! A Jamile de Londrina mandou um vídeo da mãe, a dona Neide, carregando um pé de mandioca. Arrancou sozinha, mãe? Sozinha. E encerrando as participações de hoje, olha aí a imagem que a Gabriele Rezende, de Corumbataí do Sul, compartilhou com a gente. Esse pequeno animal ganhou o nome de Romeu e está sendo alimentado na mamadeira porque a mãe dele não pôde suprir essa necessidade. Que legal, hein, Gabriele? Mande a sua foto ou vídeo pra gente também. Anote aí o nosso WhatsApp, 44 99855 8787. Participe, não fique de fora do quadro Coisas da Roça, não. Bom, gente, e os preços da soja e do milho caíram esta semana no Paraná. Mesmo assim, estão em alta. Vamos às cotações. O milho, R$ 88,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 167,00 a saca, média estadual. O trigo, R$ 88,00 a saca em várias praças do estado. Em Cascavel, R$ 92,00. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 710,00. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos mostrando a primeira reportagem da série OCEPAR 50 anos, onde vamos mostrar o forte setor do cooperativismo do Paraná. Ainda hoje, o pão caseiro recheado com frango. E dando continuidade ao RIC Rural desse domingo, você vai ver agora a nossa primeira reportagem da série dos 50 anos da OCEPAR, onde vamos mostrar o cooperativismo do Estado, que é referência para o Brasil e para o mundo. Você vai saber como funciona a OCEPAR, a instituição que representa o setor, que é um dos pilares econômicos mais importantes do Estado. Acompanhe. Ocupando uma pequena parte do território brasileiro, não mais do que 3%, o estado do Paraná brilha entre os principais produtores nacionais de alimentos. Basta viajar para qualquer uma das suas regiões para constatar, na prática, que o produtor paranaense costuma aproveitar cada palmo de terra. Consolidado entre os principais produtores de soja, milho e trigo, culturas que detêm as maiores áreas cultivadas, o agronegócio do Paraná é bastante diversificado. O estado se posiciona também na vanguarda em produção de frangos de corte, suínos e peixes e apresenta muitas peculiaridades. De cada 5 embalagens de óleo comestível consumidas no país, uma foi produzida no Paraná. E de cada 4 copos de cerveja, um foi elaborado com cevada paranaense. Graças à sua vocação natural para o agro, combinada com outros setores, como a indústria, o estado se diferencia em geração de riquezas. A economia é menos vulnerável aos momentos adversos e a população desfruta de mais qualidade de vida. A grandeza da agropecuária estadual é impulsionada por vários fatores, como o empreendedorismo dos produtores, que em muitas regiões cultivam os solos mais férteis do país. Também a sua estratégica localização e, principalmente, há uma realidade que foi sendo construída ao longo dos últimos 50 anos com muito planejamento. A grandeza da agropecuária estadual se deve muito à organização do setor pelo sistema cooperativista. O mais avançado e desenvolvido modelo de cooperativismo praticado no Brasil está no Paraná, o que garante amplo suporte à atividade agropecuária. Para se ter uma ideia, 74% da soja produzida no estado passa pelas estruturas das cooperativas, assim como 65% do milho, 40% do leite, 48% da produção de frangos de corte, 49% dos suínos e 64% do trigo passam pelas cooperativas do Paraná. O cooperativismo do estado é conduzido há meio século pela OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que tem sua sede em Curitiba. O presidente da entidade, José Roberto Ricken, diz que a razão do sucesso do setor está na união das cooperativas do estado e no espírito arrojado de cada uma delas, sempre voltadas para o crescimento. Se você tem um bom planejamento, ele acompanha o desenvolvimento das empresas, assim também das cooperativas. Então começou com os PICs, daí na sequência
periodicamente, a cada 5, no máximo 10 anos, a gente renovava esse planejamento, né? A OCEPAR se encarregava disso junto às cooperativas. Lá no ano 2000, nós criamos a expressão Paraná Cooperativo. Então, Plano Paraná Cooperativo 2000, tá? Que lá em 88, a nova Constituição, então a partir da nova Constituição foi organizado de uma forma mais econômica isso. Então tivemos um planejamento 2005, 2000, 2005, 2010. E em 2015, nós mudamos um pouco isso. Em vez de fazer por período, nós fizemos uma meta. Então, na época, o cooperativismo faturava 50 bilhões, todos os ramos, né? E nós definimos um Plano Paraná Cooperativo 100, que era sair de 50 para 100. E nós completamos agora, em 2020, 115 bilhões. Então, de 2015 a 2020, nós saímos de 50 para 100 e isso foi planejado. Agora, no ano passado, em julho, nós lançamos o PRC 200, num fórum aqui na OCEPAR, na sede da OCEPAR, um fórum dos presidentes. Então, a pretensão é dobrar novamente, de 100 para 200. Então, nós estamos, nesse momento, exatamente reestruturando o novo planejamento, que é fundamental para o crescimento do cooperativismo de forma organizada. A OCEPAR reúne 217 cooperativas filiadas que atuam em 7 ramos econômicos. Juntas, elas têm 2,5 milhões de cooperados e geram 118 mil empregos diretos. Na soma do faturamento, essas organizações totalizaram 115 bilhões 700 milhões de reais no ano passado, distribuíram 5 bilhões e 900 milhões de reais em sobras do exercício e geraram 4 bilhões e meio de dólares em exportação. Para se ter uma ideia do crescimento das cooperativas paranaenses em 2020, o faturamento total foi 32% superior ao faturamento de 2019. Deste montante, 86,5% vieram do setor agropecuário, que cresceu 37% no período. A forte expansão de 37% do faturamento das cooperativas do setor do agro do Paraná em 2020 deixou muito para trás os índices dos principais indicadores econômicos. No mesmo ano, o PIB do Brasil foi negativo em 4,1% e o PIB do Paraná também ficou no vermelho, em menos 1,6%. Já o dólar subiu 29,4% e o IPCA 4,5%. Nos últimos 5 anos, o faturamento médio das cooperativas paranaenses praticamente dobrou de tamanho, ao passo que o dólar subiu 80,7% e o IPCA 32,5%. O cooperativismo paranaense tem no setor rural o seu principal ramo, mas vários outros se sobressaem também como uma referência no país, como é o caso das cooperativas de crédito que mantêm operações na quase totalidade dos municípios e vem crescendo em ritmo acelerado, apoiando a população do campo e da cidade em suas demandas por recursos. No agro, o planejamento que norteia o cooperativismo é baseado nas potencialidades econômicas de cada região do estado. Os grãos e o leite, por exemplo, estão entre os principais itens produzidos nos Campos Gerais. Enquanto no oeste, além dos grãos, destaque para o frango, os suínos e o peixe, entre outros. Realidades que mostraremos com mais detalhes nos próximos programas dessa série. São cooperativas de vários tamanhos, cada qual com suas particularidades, agregando em sua maioria pequenos produtores, o que é também uma característica do Paraná. Em todo o estado, 80% dos proprietários rurais são de pequeno porte, com áreas de até 50 hectares, o que confere uma importância ainda maior ao sistema cooperativista, sem o qual esses cooperados dificilmente conseguiriam se manter competitivos. O secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, reforça a importância do cooperativismo para a sobrevivência dos pequenos produtores. Há muitas décadas o Paraná ele desenvolveu um modelo de cooperação, Trouxe o conceito de cooperar, de ter o ato cooperativo, ou seja, da união de esforços de pessoas com a mesma finalidade. E por isso nós temos aqui as maiores cooperativas do Brasil. Então nós temos uma presença forte das cooperativas, especialmente aqui no
crédito e produção agrícola, que são os dois ramos muito ligados à nossa agricultura, o nosso jeito de ser da economia paranaense. Então esse é um papel muito relevante que tem na OCEPAR, né, uma organização, uma capacidade de liderar, né, do ponto de vista político, do ponto de vista sindical também, né, então, e do ponto de vista da formação que tem lá o SESCOP. Então são 3 frentes hoje administrados, né, por esse conjunto fantástico de cooperativas. Nós temos orgulho do cooperativismo paranaense de qualquer tamanho, especialmente na parcela mais hipossuficiente, que tem menos poder de mercado, né? Quanto mais em grupo eu for comprar insumos, mais a chance de eu ter barateamento de preço, barganhar com o fornecedor. Então, cooperar aumenta, sim, a chance de um pequeno agricultor ter mais sucesso na sua vida, né? Sobrar mais, né? Enxergar mais, ingressar mais nos mercados com mais vigor, com mais competência. Eu diria assim, é a chance de dar certo. Para Agide Meneghetti, presidente do Sistema FAEP-Senar Paraná, há uma parceria entre a OCEPAR e FAEP que fortalece os produtores rurais do estado. A agroindústria do Paraná hoje simboliza o sistema cooperativo. Então, eu digo sempre que a OCEPAR é o braço econômico do produtor rural e a FAEP é o braço político para defender as reivindicações que o nosso produtor do Paraná precisa. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, ressalta a importância desse pilar econômico do estado, que são as cooperativas. A OCEPAR, ela é uma entidade que veio para trazer todo esse sucesso do cooperativismo, linkado num único núcleo onde todos participam para decidir e pensar e planejar o futuro. Não é à toa que todo o planejamento já foi batido, vamos dizer assim, as metas que eram para até mais anos isso acontecer em termos de faturamento, e a OCEPAR, nesses 50 anos, lançou já o projeto das cooperativas chegarem a 200 bilhões de faturamento. Nós estamos tendo uma média de crescimento das cooperativas de 20% a 25% ao ano. Não existe outro negócio no mundo que consegue chegar nesse patamar. Isso graças também muito ao trabalho da OCEPAR, que conseguiu fazer todo um arranjo, uma organização das nossas cooperativas. E a OCEPAR ela tem essa organização e esse cuidado de dar atenção desde da microcooperativa, a pequena cooperativa, que muitas vezes lá tem 5, 10 funcionários, tem 20 cooperados, até as maiores da América Latina, que geram bilhões de negócios para o nosso estado. Então, é realmente algo muito difícil de se ver no mundo, uma organização como a OCEPAR, e que nos orgulha, porque ela não para, ela sempre está pensando, inovando e automaticamente planejando o futuro do Paraná. Planejamento, visão de futuro e muito trabalho. Em 50 anos, o cooperativismo do Paraná construiu uma realidade que o diferencia no país e faz dele um exemplo para o mundo. A cooperativa, e por extensão o sistema OCEPAR, tem 2 missões. Primeiro, defender o produtor, tá, das suas necessidades, fazer essa defesa econômica dele. Tá? Isso aí eu acho que é uma coisa importante. Mas mais importante do que isso é organizá-los economicamente, para que eles tenham mais renda. E com mais renda, ele conquiste uma condição social melhor, duradoura, e não precisa depender de ninguém. Tá? Então, eu acho que isso para nós, esse lado econômico, está muito forte, muito organizado, e o planejamento daí é uma necessidade que você tem que planejar. Se não planejar, você não vai caminhar para frente. Bom, e agora vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 5,50 o quilo, média estadual. Vaca gorda, R$ 295. E o boi gordo, R$ 325. O melhor preço da arroba em Londrina. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a receita do pão caseiro recheado com frango. Essa receita, gente, é bem fácil de fazer, não perde não. No Sabor da Terra. Lápis e papel na mão, chegou a hora do Sabor da Terra.
Bom, gente, a nossa receita de hoje, mais uma receita deliciosa, especial, um pão recheado. Vocês estão lembrados, né? A Maria, ela já participou com a gente aqui no Sabor da Terra, é a Maria dos Santos. E ela preparou pra gente o pão de torresmo. Hoje, o nosso pão, a massa base é a mesma, né? Isso. Nós vamos fazer um pão recheado com frango. Isso. Esse pão deve ficar uma delícia, macio. Sim, ele fica bem macio, bem suave. Até para quem quer fazer uma dietinha ali, ele não fica tão calórico, né? Vamos falar assim. É um pão bem gostoso. E o pessoal gosta? Gosta bastante. É um pão que tem uma boa saída. Então vamos lá, gente. Qual que é o primeiro passo? O primeiro ingrediente é o açúcar, né? São 5 colheres de açúcar. 15 gramas de fermento biológico. A gente coloca primeiro o açúcar e o fermento para misturar eles bem. E assim, o alimento do fermento é o açúcar, que vai fazer fermentar, né? Vai fazer fermentar. Em seguida, eu venho com o leite. Na verdade, é 250 ml de leite e 250 ml de água. Então, eu faço meio a meio para o pão. E é frio mesmo, não é morno? É temperatura ambiente. Se tiver frio, aí dá uma aquecidinha, mas aquele morninho que não esquente, que não ultrapasse de 40 graus. Certo. Mexe bem. Em seguida, a gente vem com um pouco da farinha. Farinha de trigo. E farinha de trigo, né? Farinha de boa qualidade, né? Para ficar um pão bem gostoso. E vamos mexer isso aqui como se fosse fazer uma esponja, que tem muitas pessoas que fazem pão e faz esponja. Esse processo aqui é que vai dar uma leveza no pão. Aí depois a gente já vem com o óleo, mais ou menos 50 ml de óleo. O sal, 1 colher rasa de sal. Aqui eu estou usando banha de porco, eu estou usando 2 colheres de sopa. A banha de porco, a função dela é deixar um pão bem macio. E agora a gente vem com a farinha de trigo. A gente vai mexendo com 1 colher até um certo ponto. Agora, a partir desse momento aqui, ó, pode ver que a massa chega, ela parece meio fofa, ó, tá vendo? Então, aqui, a partir daqui... Tem que ser com a mão. Tem que ser com a mão. Vamos incorporando essa farinha aqui. E aqui, gente, sovar sem medo. Agora, nesse momento, assim, que já incorporou quase toda a farinha, né? A gente passa ela para a bancada. E essa agora é o momento da sova. A gente vai sovar mais ou menos uns 8 a 10 minutos, até a massa ficar bem lisinha. Olha, pessoal, tá chegando já no ponto que a gente precisa, né, de sovado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bolinha, né? Ó, pode ver como que ela ficou lisinha agora. Aqui a gente vai deixar ela descansar mais ou menos por 40 minutos, até ela dobrar de volume, né? Aí a gente volta a trabalhar ela novamente. Bom, pessoal, já passaram 40 minutos, né? A massa dobrou de volume. Olha como que ela tá bem macia. Cresceu, né? Bem, né? Dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. Então agora vamos tirar aqui da bacia. Tá muito fofinha essa massa. Muito mesmo. Aí a gente vai fazer um retângulozinho, né? Corta no meio, corta no meio e corta no meio. O meio, não sei se é o meio. Aí vamos fazer uma bolinha assim, ó, sempre voltando ela pra dentro, pra na hora da gente passar o rolo ficar mais fácil para abrir. Então agora a gente vai fazer aquela aberturinha, a gente já sabe, com a mão para facilitar, né, a abertura com o rolo. O que tem nesse recheio? Ó, esse aqui é um recheio de frango desfiado, eu coloquei salsinha, cebolinha, pimenta, caso a pessoa queira deixar ele um pouquinho mais colorido, né? Coloca um coloral. Assim, junta as pontas e vamos fazendo como se fosse um rocambole. Nós vamos dar uns cortes, mais ou menos de 2 dedos, que depois que ele assa, ele fica bem bonito e já dá para a pessoa cortar a fatia do tamanho que quer. Agora a gente vem com um pano, sempre, né, cobrindo para ele ficar mais aquecido e mais ou menos 40 minutos. Agora vamos aguardar.
Bom, pessoal, nosso pão já dobrou de volume. Agora é a hora da gente pincelar ele com a gema de ovo. Aí um oréganozinho assim para dar um sabor, dar um cheiro, gente. Isso aqui vocês não fazem ideia. Agora já tá pronto, né? Vamos levar para assar 30 minutos, 180 graus. Eu adoro pão caseiro, quentinho. Imagina o pão recheado. Nosso recheio de frango, vamos experimentar. Vamos ver, Rose. Macio. Que gostoso. Nossa, Maria, que delícia. Gente, olha. Fácil, né, de fazer. Eu achei fácil. Bem fácil de fazer. Gente, ficou delicioso. A massa tá muito macia. E é um pão que você tanto pode servir no café da manhã, quanto no café da tarde, quanto no lanchinho da noite. Adorei, Maria. Obrigada por receber a gente aqui. Gente, amei. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Obrigada. Que pão gostoso. Uma delícia, gente. Uma delícia, molhadinho, né? Muito gostoso. Bom, só para lembrar, as reportagens mostradas no programa deste domingo você encontra no nosso canal no YouTube, que já tem mais de 242 mil inscritos. youtube.com/RICrural. Se inscreva no nosso canal do YouTube e não esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você pode acompanhar a gente também pelo nosso Instagram. Lá, além de saber mais sobre eu e a Rose, vamos postar a sua foto ou vídeo do Coisas da Roça. Nosso Instagram é Sérgio e Rose, tá bom? Acabou o programa, gente. Nós vamos ficando por aqui. Para você, muito obrigado pela companhia nessa manhã de domingo e até o programa que vem. A todos uma boa semana de trabalho no campo e até o próximo programa, sempre com notícias e assuntos especiais para você. Tchau, gente. Tchau, até lá.